Why don't you hear me wonder? Fala aí pessoal, hoje eu vou testar duas lavadoras de pressão. A já conhecida de todo mundo, VAP 4000 e o novo lançamento, VAP 4200. Essa máquina promete ser a única do Brasil que tem 5 pistões. Será que isso realmente faz diferença ou é só uma jogada de marketing? A gente vai descobrir isso na prática e no final do vídeo eu vou desmontar essas duas máquinas pra gente ver o que tem aqui dentro. Eu sou Vitor Hugo e você tá no Test Lab Maker. Bom pessoal, vamos começar com um unboxing dessas máquinas e elas vieram exatamente assim, sem nenhuma embalagem externa. Aqui na lateral, nós temos algumas informações técnicas e um ponto que me chamou a atenção, pressão de 1305 PSI. Algumas marcas colocam pressão máxima de 2.200, 2.000, 1.800 PSI, só que na prática elas entregam metade do que está declarado de pressão máxima. Se essa máquina entregar 1.305 PSI com essa vazão de 510 litro-hora, será uma máquina fantástica. Potência do motor de 2.200 watts e é um motor a indução. Vamos ver agora o que tem aqui dentro da caixa. Aqui nós temos a mangueira, o engate rápido, você vai conectar na máquina e na mangueira, nessa parte de cá. Tem o manual do produto, tem alguns anéis de vedação aqui dentro também. Aqui nós temos a pistola com o conector de rosca aqui na parte de baixo. O engate aqui é de alumínio e tem um anel de vedação. É bom a gente passar uma graxa de silicone nessa parte aqui para evitar desgaste. Aqui nós temos a outra lança com a regulagem de leque. E aqui o principal, que é a máquina. Bem pesada, acho que ela deve passar de 10 quilos. Aqui dentro da caixa não tem mais nada. E aqui a gente consegue ver mais detalhes dessa lavadora de pressão. Realmente é um motor a indução, aqui praticamente é um motor com uma capa. E aqui na lateral nós temos algumas informações técnicas mais relevantes, como a vazão máxima de 8,5 litros por minuto e a vazão nominal de 7,8 litros por minuto. Já começa a entrar um pouquinho de discrepância da vazão que está declarada na caixa com a vazão da etiqueta, por isso que a gente vai fazer o teste na prática. Na parte aqui do cabeçote, ele realmente tem um desenho bem diferente, como se fosse no esquema radial de motor de avião. Aqui na parte de baixo, não sei se vai dar para pegar isso pelo vídeo, mas já dá para ver também o local das câmaras dos pistões. Mas no final do vídeo a gente vai desmontar tudo isso daqui para ver todos os detalhes, tá? E aqui a gente tem o botão de acionamento de duplo estágio. Ele tem 2 cliques, liga e desliga. Essa daqui é a válvula bypass, que vai desligar a máquina quando você soltar a lança da pistola. E aqui nós temos a entrada de água da rede e a saída de alta pressão. Já aqui na lavadora WL 4000 vem a questão que eu comentei com vocês. Algumas máquinas colocam a pressão máxima, que é o caso dessa daqui, de 1950 PSI. Mas a gente vai fazer o teste de pressão real de trabalho. A vazão dessa máquina é de 420 litro-hora e tem um motor de 2.000 watts de potência. As duas máquinas eu tô abrindo junto com vocês. Essa daqui também tem o manual, só que não tem o anel de vedação. Tem a agulha para fazer a desobstrução das lanças. A agulha vem lá na outra máquina também, tá? Eu só não mostrei, mas estava dentro do pacotinho. Aqui nós temos a mangueira de alta pressão. A lança da máquina. Nessa máquina já veio o filtro de rede. É um acessório bem interessante, muito importante de você colocar. Aqui dentro da caixa não tem mais nada. E aqui nós temos a lavadora de pressão. Só carcaça na parte de fora com acesso à parte das válvulas. Aqui a gente tem a entrada de água da rua e a saída de alta pressão com o interruptor de acionamento no mesmo esquema, de 2 cliques, 2 estágios. Vamos ver o peso dessas máquinas. VAP 4000, 9 kg, 115 gramas. E a VAP 4200, 9 kg, 285 gramas. Realmente as duas têm praticamente o mesmo peso. Bom pessoal, vamos lá. Montagem das máquinas aqui é bem simples, não precisa de um passo a passo, é só conexão. Essa parte aqui da VAP 4200 você vai enroscar na pistola. Você vai precisar de uma chave para fazer esse aperto final. Depois essa peça você conecta aqui na saída de alta pressão. Conectei a extensão da lança na pistola e conectei
a ponteira na extensão de lança. Esse conector de engate rápido você vai colocar aqui na frente da máquina, só lembrando que é importante você colocar um conector desse tipo filtro aqui para evitar a entrada de sujeira dentro do cabeçote da máquina, tá? Eles poderiam sim mandar um desse aqui, mas no caso da VAP 4200 você vai ter que comprar isso daqui à parte. Aqui a máquina está praticamente montada, agora eu só chego e encaixo a mangueira aqui na frente. VAP 4000 é a mesma coisa, só que aqui a gente já tem tudo no engate rápido. Ponteira com a lança que encaixa aqui na pistola. Mangueira também tem o engate rápido da pistola e essa outra parte você coloca aqui na saída de alta pressão. Ela começou a querer enroscar, você gira para o lado anti-horário para começar a pegar o fio de rosca, depois é só você enroscar até o final e não precisa de arrochar isso daqui, encostou já está vedado. Esse conector de engate rápido que já é o filtro, você coloca aqui na entrada lateral da máquina e é só conectar a mangueira aqui também. Primeiro teste que a gente vai aprofundar nas duas máquinas é o teste de pressão com esse manômetro e o teste de vazão de litros por minuto com esse aparelho. Uma observação que está no manual das duas máquinas é que quando você for conectar a mangueira nelas, independente da máquina, você deixa a mangueira aberta por 10 segundos para ela ter um fluxo de água estável. Para tirar todo o ar da mangueira. E só depois que o fluxo de água estiver estável, que você vai conectar aqui na máquina. Como eu vou fazer a leitura de litros por minuto, eu coloquei esse aparelho aqui, junto com a mangueira. Aqui vai valer também para você não acionar o motor da máquina com ar dentro do sistema. Eu vou abrir a água aqui, está entrando água dentro do cabeçote. Agora eu vou acionar a lança da máquina para ela liberar o ar do sistema ali também. Depois que tiver saído todo o ar do sistema, aí sim você vai acionar o motor da máquina. Quando você for acionar aqui, deixa o gatilho pressionado também. Dessa forma você alivia muito para essa partida inicial do motor. Começando aqui com a VAP 4200. E o esquema que eu falei para vocês de acionar o motor da máquina com a lança ligada é dessa forma. Pressionei aqui, a água que está saindo ali é da pressão da mangueira da rua. Vou ligar o motor da máquina. E aqui eu já posso soltar a lança que o bypass vai ativar e vai interromper o funcionamento do motor e também vai aliviar um pouco a pressão dentro do sistema. Esse alívio de pressão é para prolongar a vida útil de todo o mecanismo, principalmente das retenções de anéis de vedação e válvulas, só que se você for ficar por um período maior do que 15 minutos, você tem que desligar a máquina e tirar a pressão do sistema. Isso está no manual e é para prolongar a vida útil desse mecanismo. Vamos lá, medidores conectados e aqui a gente vai ver a amperagem, consumo de corrente do motor, pressão e vazão em litros por minuto. (5,9 amperes, aproximadamente 700 PSI com a lança original e 7 litros por minuto. E agora com a VAP 4000. Lança original. (5,9 amperes, aproximadamente 1100 PSI, fluxo de água em aproximadamente 6 litros. Nível de ruído da VAP 4000 a aproximadamente 50 centímetros de distância. (77 decibéis). Nível de ruído da VAP 4200. (78 decibéis). Nessa questão de pressão e vazão, a gente teve uma diferença significativa na pressão, só que na vazão de água, essa daqui ficou só com 1 litro a mais do que essa daqui. E isso tem interferência direta pelo bico que vem nessas máquinas. A lança da VAP 4000 tem o bico de 1,1 milímetro de vazão. Isso aumenta bastante a pressão de funcionamento da máquina. Já a VAP 4200, ela vem com a lança com o bico de 1,3 milímetros. Isso aumenta bastante o fluxo de água, só que acaba reduzindo a pressão de funcionamento da máquina. Eu vou refazer o teste de pressão bem rápido com o bico 1,2 milímetro nas duas máquinas. Aí sim a gente vai ver a diferença real que o motor e o sistema de pistão dessas máquinas faz. Bico de 1,2 milímetros.
Reduziu menos de 100 ml por minuto, ficou em 6,9 litros por minuto. Pressão chegou em aproximadamente 850 PSI e o consumo de corrente ficou em aproximadamente 6,7 amperes. Agora com a VAP 4000. (5,9 litros por minuto), pressão menos de 500 PSI, ficou em aproximadamente 450 PSI e o consumo de corrente ficou em aproximadamente 4 amperes. Agora vamos para a parte prática do teste nessa parede que está bem suja, começando com a VAP 4000. Lança original, depois eu faço um teste com a lança com o bico 1.2 para a gente ver a diferença de desempenho das máquinas também. Ela tem uma boa abertura de leque. E agora um teste rápido com o bico 1.2. Lembrando que, se vocês quiserem manter o poder de limpeza original da máquina e o fluxo de água também, a vazão, você coloca o bico de 1.1 milímetro. Esse bico tem abertura de 15 graus, mas tem ele de 25, 40 e 0 grau também. Agora trocando para o bico de 1.1 milímetro. Não está em velocidade aumentada, pessoal. Essa daqui é a velocidade real. Vamos lá, pessoal, realmente aqui para a VAP 4000, que é essa maquininha, o melhor bico é o 1.1 milímetro. Agora o teste de limpeza com a VAP 4200 e lança original. Ela tem uma abertura de leque muito grande, só que na abertura máxima a água acaba saindo muito pulverizada, o que acaba não tendo um poder de limpeza tão grande assim. Com um bico de abertura fixa em 15 graus, só um detalhe que essa lança não é a da VAP 4200 e sim a lança da VAP 4000. Esse tipo de adaptador que eu tenho aqui só serve na lança da VAP 4000. E voltando para a lança original. E agora vamos ver como as máquinas se saem na aplicação de produto com uma Snow Fan. Aqui está com a configuração padrão ideal das máquinas. Eu não tenho bico 1.3, estou usando 1.2 na VAP 4200.
Snow Fan também com um bico 1.2, 1.25 milímetros. Já aqui para a VAP 4000, bico 1.1 de vazão, com a Snow Fan também com um giclê de 1.1 milímetro. Diluição do produto tá a mesma nas duas máquinas. Começando com a VAP 4000, vou jogar água no carro para ficar o mesmo padrão nas duas máquinas. Snow com bico de 1.1 milímetro. Ó, o pessoal conseguiu fazer uma espuma bem cremosa. E isso porque essa é a Snow que tem mais baratinha lá no AliExpress. Vou deixar o link dela aí na descrição também. Tem outras Snow melhores ainda, que tem essa parte toda de metal. E a parte interna da esponja, ela tem uma parte de feltro, que acaba misturando ainda mais o produto. Mas essa daqui já fez uma espuma excelente. E agora VAP 4200 com bico 1.2 e Snow 1.2. Lembrando que eu estou usando só a lança aqui da VAP 4000 por conta do adaptador de 1/4, que é esse padrão de rosca. Mesmo modelo de Snow, só que essa daqui tem o giclê de 1.2 milímetros, 1.25. Ó, pessoal, fez uma aplicação de espuma muito homogênea também. Só que como essa Snow tem o giclê de 1.2 milímetros, ela acaba puxando um pouquinho mais de produto. Até aqui nós vimos que a VAP 4000 entrega uma pressão um pouco maior com a vazão reduzida, já na VAP 4200 é o oposto, uma pressão menor com a vazão maior. Vamos abrir o cabeçote dessas máquinas para ver principalmente o tamanho dos pistões que cada uma tem. Agora sim, com as máquinas desmontadas dá pra gente entender melhor o que acontece em cada uma delas. Na parte de carenagem, ambas as máquinas têm uma construção excelente. Uma vantagem nessa parte de carenagem para a VAP 4200 é esse copo que fica em volta da carcaça do motor. Ele acaba ajudando a direcionar melhor o fluxo de ar, só que aqui na VAP 4000, a própria carcaça da máquina faz isso de forma bem eficiente também. Um outro ponto que uma máquina acaba compensando essa vantagem da outra, né? Aqui na VAP 4000. Essas aletas são mais finas e maiores, mais altas. Isso acaba aumentando a área de contato de troca de calor com o ar ambiente. Já que na VAP 4200 tem essas aletas com maior massa, são mais largas, só que mais baixas. Por isso que eu falo que uma máquina acaba levando vantagem em um ponto, só que compensa de outra forma. Na parte de cabeçote, aqui nós temos o local que vai fazer o guia de pistões com os retentores. Os guias são metálicos da VAP 4200 e aqui nós temos as válvulas posicionadas nesses canais. Tem duas válvulas no mesmo canal, só que elas estão em sentido opostos. Que uma válvula fica nesse sentido e nesse mesmo canal, na parte interna, ela fica nesse outro sentido aqui também.
Nós temos o local dos pistões, 5 pistões na VAP 4200, 3 pistões na VAP 4000. E aqui nós temos o cabeçote com os retentores e válvulas também da VAP 4000. Na parte de motor, nós temos o rolamento axial, que vai fazer o movimento de oscilação dos pistões. Tem outra peça dessa ali embaixo e aqui a gente tem um colar de esferas para fazer a rolagem do plator desse prato. Aqui na VAP 4000, mesmo esquema também. O óleo dessa aqui está um pouquinho mais claro, e dá para ver melhor o colar de esferas com a parte de baixo desse rolamento axial. A gente vai medir também o curso máximo e o mínimo desse movimento oscilante das duas máquinas. Eu vou pegar a altura máxima e a mínima do plator. O curso dos pistões aqui na VAP 4000 é de aproximadamente 5 mm, 5,5 mm. E o curso de pistão aqui da VAP 4200 é de aproximadamente 6 mm. Nessa parte do cabeçote da VAP 4000, nós temos os 3 retentores dos pistões, 3 válvulas de entrada de fluxo de água para a câmara dos pistões, e essas válvulas elas têm o sentido de abertura para baixo. Quando o pistão subir, ele vai sugar um pouco da água ali para dentro. Na hora que ele descer novamente, ele vai empurrar essa água para essas válvulas superiores. E aqui elas vão direcionar o fluxo de água por esse caminho para a saída de alta pressão. E aqui nós temos o pistão da VAP 4000. E é um dos principais pontos que vão influenciar no funcionamento dessa máquina. Aqui a gente tem o diâmetro do pistão junto com o curso que ele vai fazer. O diâmetro do pistão da VAP 4000 é de 12 mm, 11,9, 12 mm. Já o diâmetro do pistão da VAP 4200 ele é um pouco mais fino. Acho que ele vai dar 10 mm aqui. Isso mesmo, 9,9, 10 mm. Aí vem essa questão de compensação. O pistão da VAP 4000, ele consegue bombear um maior fluxo de água pela área que ele tem. Já o pistão da VAP 4200, ele bombeia um fluxo de água menor, só que aqui a gente tem 2 pistões a mais. De certa forma, ela acaba fazendo essa compensação de volume pelo número de pistões, também o curso que eles vão fazer. Do cabeçote de válvulas aqui da VAP 4200, eu tinha falado para vocês que era importante vocês colocarem um filtro nessa máquina, um filtro de entrada de linha. Só que eu não tinha visto que ela tem essa telinha aqui na entrada dentro dessa peça. Ela já vem com o filtro praticamente embutido aqui, e essa peça é só enroscada e tem 2 anéis de vedação. Essa sujeira aqui parece como se fosse uma água com sabão que secou ali dentro. Não sei se vai dar para pegar isso bem. E aqui nós temos as câmaras que vão fazer o direcionamento de fluxo de água. Por quê? Na VAP 4000, a gente tem um cabeçote que tem as válvulas de alimentação da rede, já nessa parte, e as válvulas de alta pressão aqui na parte superior. Aqui na VAP 4200, essa separação de água de entrada de linha com a alta pressão é feita por esses 2 níveis de câmaras aqui na parte interna. Não sei se vai dar para pegar isso no vídeo. Até pegar uma lanterna para mostrar melhor como que é ali dentro, porque é bem interessante. Naquela parte do cantinho lá, ó, bem na ponta da lanterna ali, tem um canal, um furinho bem pequenininho que ele vai fazer o alívio do bypass. Quando ele ativa, ele joga um pouco dessa pressão de volta para cá, para tirar um pouco da pressão do sistema. E agora aqui dá para ver melhor as 2 câmaras. Essa câmara de baixo ali, a mais pro fundo, é a câmara de entrada da rua, e essa câmara de cima aqui, esses furos nas laterais de cima, são os furos da alta pressão. Uma das válvulas tem a abertura bem aqui no cantinho, que vai direcionar o fluxo de água para a saída de alta pressão. As 2 máquinas têm essa peça com a coloração meio cor de bronze, só que ambas são peças em alumínio. Esses guias metálicos aqui da VAP 4200 também é alumínio banhado com cor de bronze, só que se a gente olhar bem atento a alguns detalhes de marcação aqui na peça, a gente consegue ver que tem alguns pontos mais brancos, cor de alumínio mesmo. Aqui na VAP 4000, isso fica mais nítido nessa parte usinada do cabeçote. Aqui a gente consegue ver que nessa parte física, cada máquina tem a sua particularidade e o seu ponto de vantagem em determinadas situações. Quando a gente chega na parte técnica do manual, nós temos 2 dados aqui, os dados teóricos e os dados reais. Eu vou levar em consideração a pressão nominal, que é de 1.300 PSI, e não a pressão máxima permissível de 1.950. Pressão nominal de 1.300 PSI com a vazão nominal máxima, que é de 6 litros por minuto ou 270 litros hora. Nos testes que eu fiz, eu consegui 1.100 PSI e 6 litros por minuto com os acessórios originais. Esses outros aqui foram com os acessórios diferentes dos originais que vem com a máquina. A única divergência que eu tive foi na pressão, que eu consegui 1.100
no manual declara 1.300 PSI. Já aqui na VAP 4200, nós temos a pressão nominal de 870 PSI ou 6 MPa, com a vazão nominal máxima de 470 litros ou 7,8 litros por minuto. Esses foram os dados que eu consegui. Com os acessórios originais, 700 PSI e 7 litros por minuto. Ficou um pouquinho abaixo do que está informado aqui no manual. Quando eu coloquei o bico de 1,2 milímetros, a gente conseguiu 6,9 litros por minuto com 850 PSI, ficando bem próximo do que está declarado. Só que, com os acessórios originais, os valores que eu consegui foi dessa primeira coluna. E esses eram os detalhes que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou montar essas duas máquinas para a gente fechar o vídeo. Agora sim, depois de todos esses testes realizados com análise construtiva das máquinas, dá para concluir que ambos os modelos são excelentes, só que cada uma vai levar uma certa vantagem em determinada situação. Na minha opinião, por exemplo, a VAP 4000, como ela tem essa pressão final maior, eu achei ela melhor para fazer a remoção de sujeira mais incrustada. Já a VAP 4200, como ela tem um fluxo de água maior, eu achei ela melhor para empurrar a sujeira. Agora eu quero saber de vocês, qual a melhor máquina na sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E no mais é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo de muitos aqui do canal. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu hype e se inscreva também para ficar por dentro das próximas novidades. Fechou? Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo Test Lab Maker.